Horóscopo para o dia 11 de janeiro de 2021. Áries ou Carneiro. A melhor coisa que você poderá fazer por si mesmo é evitar qualquer tipo de comparação com outra pessoa, principalmente se estiver a fazer algo que te é novidade. Infelizmente, muitas vezes deixamos de observar os outros como inspiração, almejando um dia chegar ao mesmo nível técnico ou superior, e acabamos por julgar que nunca teremos tamanha capacidade, e que investir numa nova habilidade é um erro. Embora algumas pessoas tenham nascido com o dom para determinadas atividades, a maioria simplesmente teve de praticar bastante para chegar ao nível de excelência, e não levar isso em consideração apenas fará com que se afogue em tristezas e abandone algo com potencial de ser promissor. Portanto, se por acaso vier a olhar para o lado com a intenção de ver o desempenho de outros, se não for para se inspirar, que dê pouca importância, eliminando qualquer tipo de comparação. Touro. Sua segunda-feira será uma excelente oportunidade para colocar sua vida em ordem, mas tal arrumação será possível apenas se feita de maneira consciente. E não quero dizer que servirá apenas para aqueles em que a vida não está tão boa assim, pois os que já estão numa boa, poderão utilizar o dia para potencializar mais ainda. Procure fazer uma análise das situações às quais está sendo conduzido ultimamente, se são ruins ou boas. Se houver necessidade, coloque num papel, separando as boas das ruins, e na parte das boas, coloque, caso não esteja acontecendo, as situações em que gostaria de estar, e da maneira ideal. Com todos os pontos em destaque, comece a verificar, uma por uma, quais os sentimentos e pensamentos que terá ao passar por eles. Isso servirá como termômetro para identificar qual é o tipo de vibração e frequência vibracional que anda nutrindo mais. Os que não forem tão bons assim, você poderá substituir pelos que deseja, se sentindo bem, pois será desta forma que conseguirá ser guiado para onde quer chegar. Se lembre que atraímos o que vibramos, e se está em alguma situação que não gostaria, talvez seja porque, inconscientemente, está por alimentá-las. Mas a partir do momento que passar a ser mais consciente de seus pensamentos e sentimentos, direcionando para onde deseja estar, certamente será guiado para tal destino. Gêmeos. Você tenderá a aceitar algumas coisas numa boa, mesmo que aparentemente não sejam bem do seu agrado. Isso porque será possível que acabe sabendo, de alguma forma, desses acontecimentos, seja diretamente ou de algo que tenha ligação, e assim consiga deduzir. Porém, é possível que já tenha consciência de sua insatisfação sobre essas coisas, permitindo-se liberar delas como fluxo natural da vida. É como se soubesse de antemão que aconteceria, cedo ou tarde, e que é necessário para que algo melhor possa entrar no lugar. Sendo assim, estará nem aí para as situações. Pelo contrário, em alguns casos dará até pulos de alegria. Câncer ou Caranguejo. Procurar olhar além da superfície e os acontecimentos que se passarem em seu universo exterior te ajudará a resolver bastante situações, principalmente aquelas em que se vê preso há um bom tempo, acreditando ser difícil se livrar. Poderão se manifestar através de situações rotineiras realizadas por outras pessoas, mas não deverá ficar focado apenas na forma, mas procurar fazer uma síntese delas, chegando na essência. Conseguindo fazer uma boa abstração,
você saberá encaixar no contexto de sua vida onde precisa, até porque sua intuição estará a te informar onde deve ser aplicado, e de que forma. Mas, para isso, será necessário se acalmar e deixar que ela flua sobre você, em vez de apenas compreender e tentar encontrar alguma solução com sua lógica. Deixe a intuição vir, pois com ela chegando, a lógica que necessita para a aceitação se formará sozinha. Leão. Através de algumas experiências, poderá chegar à conclusão que todas as táticas que tem utilizado durante um bom tempo não estão mais a servir, ou que sua eficácia está a cair cada vez mais, sendo necessário se reinventar. Afinal, isso é algo natural da vida, onde tudo evolui, e mesmo que lutemos de todas as formas e com todas as forças para nos mantermos na zona de conforto, o destino sempre nos empurra para a evolução, onde ou aprendemos a nos virar e a fluir com ele, ou simplesmente somos engolidos por ele, às vezes deixando de existir, nos mais variados contextos. Isso não deve ser visto como algo limitador, mas como uma abertura de horizontes. Por mais que seja um convite à ação ao desconhecido, também significa que estará disponível para mais experiências do que conhecia, sendo, inclusive, melhores que as com que esteja a tentar se agarrar com todas as forças. Basta saber aproveitar. Virgem. Boas notícias a caminho. É possível que durante sua segunda-feira venha a se deparar com sinais que indicam que algo de muito bom estará para te acontecer, da mesma maneira que notícias em relação a acontecimentos que, embora pareçam não possuir qualquer tipo de nexo com seus assuntos de interesse, mas que possuem algum tipo de relacionamento indireto. E quanto falo de indireto aqui, não quero dizer que tenha realmente o mínimo grau de contato com o que vai te beneficiar, mas que as movimentações energéticas pelas situações apresentadas vão servir de desdobramento para a manifestação a seu favor. Mas isso apenas será perceptível quando você fizer a colheita, que de alguma forma chegará até você. Não se preocupe em como, pois tudo o que está em sua frequência chega a você de alguma forma. De alguma forma, saberá ligar os pontos e entender, de certa maneira, o que aconteceu, e assim terá mais consciência de que tudo na criação está interligado, e que o mínimo evento, não importa onde ocorra, impacta diretamente não apenas na sua vida, mas na de todos. Aliás, tal compreensão será um convite à tranquilidade para a agitada mente virginiana, pois o fato de reduzir um pouco sua frequência mental poderá tornar o mundo em um lugar menos caótico, ao menos segundo seu ponto de vista. Libra ou Balança. Você estará num fluxo maravilhoso em sua segunda-feira, onde mesmo que não esteja muito consciente de suas ações, haverá grandes chances de que alguns pequenos milagres venham a acontecer, de modo que tudo o que precise chegue no momento mais oportuno. No entanto, digamos que mesmo que seu dia seja abençoado se agir no automático, os frutos poderão ser melhores se deixar ser guiado por sua intuição, e os fazendo de maneira consciente. Procure relaxar sua mente e seu coração, possibilitando que seu eu superior te faça perceber oportunidades quase escondidas nas situações, de modo que possa desfrutá-las. No entanto, será necessário que, para aproveitar, mantenha sua mente pura. Não se esqueça que o interno se manifesta no externo, e que o mínimo de maldade que venha a projetar sobre elas, certamente se manifestará, não podendo trazer para si todas as benesses que poderia ter. Escorpião. Talvez você venha a ativar o seu modo eremita,
procurando se recolher mais do que estar aberto a interações com outras pessoas, mesmo que tenha de estar numa multidão. Isso porque, de algum modo, conseguirá se conectar à sua paz interior, mesmo em meio ao aparente caos que poderá se avizinhar a você. Por adotar uma postura de vibrar numa frequência mais elevada, conseguirá ver que seu dia se conduzirá de forma mais fluida, mas que os que se relacionam contigo sintam a necessidade de compartilhar as dores contigo, dependendo do contexto de cada um, que pode ser desde insatisfações pessoais ou porque alguma personalidade com quem se afine em pensamento esteja por colher frutos não muito agradáveis, onde na maioria dos casos foram plantados por eles próprios. Simplesmente você tenderá a dar de ombros para tais situações, fazendo apenas o que compete a você, pois terá mais consciência de que apenas você pode criar a própria realidade, e que não são os fatores externos que ditam como você deve se sentir, e por isso sua vida tenderá a ser melhor que a dos outros, que não terão, por falta de interesse, tamanha maturidade. Sagitário. Sagitarianos são conhecidos por gostarem de fazer o que sentem vontade e quando sentem vontade, o que às vezes gera alguns inconvenientes para alguns, mas que também servem de inspiração para outros. E nesta segunda-feira, tal espírito livre estará bastante ativo. Porém, seria importante saber dosar um pouco na dose, já que também é o signo dos exageros, pois poderá se desgastar demais em situações em que parecem ser de grande importância, mas que na verdade apenas fará com que ande em círculos, permanecendo na mesma. Pelo contrário, procure descansar um pouco mais, o que não quer dizer ausência de atividades, mas não desperdiçar energia. Isso porque talvez se sinta inspirado ou seja chamado pelo destino para a realização de algum sonho, e isso, acredito eu, que tenha profunda relevância para você. No entanto, para que consiga atingir a manifestação com certa rapidez e facilidade, necessitará de energia, e caso se dê ao luxo de se entregar aos excessos, poderá faltar para que consiga prosseguir no caminho. Capricórnio. É possível que você venha a criar medos infundados, e por conta disso, acabar por se fechar à possibilidade de passar sua segunda-feira em paz. Tudo porque, através da mente acelerada, acabar por olhar ou ouvir sobre parte de determinadas situações, e fazer uma interpretação completamente errada, mas que por favor do que isso poderá te causar, simplesmente se recusar a querer olhar a realidade, quando verificar com mais carinho tais ocorrências será o necessário para eliminar qualquer mal-entendido. Portanto, tome cuidado com o que ver ou ouvir neste dia, e se parecer um absurdo, procure acalmar sua mente e seu coração e vá atrás dos fatos, em vez de preferir ficar com o que conseguiu interpretar. Afinal, fulano derrubou a faca e o caroço é bem diferente de fulano enfiou a faca no pescoço. Aquário. Seria interessante verificar se não optará por sofrer antecipado, ou seja, ativar sua ansiedade, em vez de viver o presente. Pelo fato de Saturno, Júpiter e Vênus estarem em seu signo, fazendo a maravilhosa quadratura com Marte e Urano em Touro, que está colocando a Terra para tremer, nos mais diversos sentidos, poderá acreditar que o fim do mundo está próximo, e por conta de tal desespero, acabar por transformar sua vida num verdadeiro inferno, quando uma postura mais serena poderia fazer com que passasse tal fase numa boa. Até porque a quadratura entre Saturno e Urano vai ocorrer durante 2021 inteiro,
e se não aprender a se conectar por si próprio à sua paz interior, viverá apenas uma repetição de 2020, ou a versão piorada dele. Eu sei que pelos eventos que estão acontecendo é complicado não se impressionar, mas cair na tentação de criar sua realidade baseada no externo, em vez de criar de dentro para fora, apenas fará com que as coisas fiquem mais complicadas. Pelo contrário, relaxe e assim conseguirá colocar tudo isso a seu favor. Peixes. Com todas as movimentações energéticas que estão ocorrendo no mundo, em certo grau de turbulência, por ser muito sensível a elas, é possível que esteja afetado demais, se refletindo em seu comportamento e pensamentos. É claro, isso se deixar-se levar pelo coletivo, em vez de se guiar por sua própria vontade, se questionando se o que sente é realmente seu ou dos outros. Se já atingiu tal nível de maturidade espiritual, é capaz até que já esteja a levar tudo isso numa boa, como se nada estivesse ocorrendo. Mas para os que deixam-se levar ainda conforme o fluxo do mar, precisará ficar esperto com algumas notícias que vier a receber, pois poderá ocorrer que acabe por aumentar seu desespero quando, na verdade, não há razão para isso. O fato é que por estar bastante sensível, se sua cabeça estiver a mil e ouvir qualquer coisa, poderá interpretar mal e se fechar para a realidade, criando diversas ilusões que de nada vão adiantar. Se lembre que o que você pensa é o que cria, e que a própria lei da atração, principalmente com as técnicas de visualização, não deixa de ser uma maneira de ilusão que vem a se tornar realidade. Porém, há uma grande diferença, pois enquanto na lei da atração você procura se sentir bem, e se manter neste estado atrairá tal situação, na ilusão mencionada primeiramente estará por sentir medo, e assim poderá ocorrer duas coisas. A primeira é se realizar o que pensou, te deixando com mais medo ainda, e a segunda é o fato de nunca se realizar, pois será entendido que o que criou em sua mente é o que causa medo, e assim deve ser protegido do que visualizou. Pelo contrário, procure relaxar a mente e terá uma compreensão melhor sobre as situações, possibilitando que crie melhores saídas. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.